Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. A comunidade cristã está sujeita a desavenças entre seus membros. Importante é viver segundo o Espírito do Pai Nosso, buscando a unidade de filhos e filhas mediante a fé em Cristo, o diálogo respeitoso e a correção fraterna. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim fui confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas, depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor. Salmo 116. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Jesus transmite na oração do Pai Nosso o conteúdo fundamental de toda a oração cristã. Nela aprendemos que, ao rezar, devemos pôr em primeiro lugar não nossos interesses, mas a vontade de Deus
dando-lhe abertura generosa. Os pedidos nela feitos revelam a relação divina com o ser humano. Trata-se de uma relação de pai e filhos. Portanto, somos irmãos uns dos outros, de modo que a comunidade é reconciliada, porque o perdão mora no coração. O reino é a nossa súplica. Venha teu reino. O reino é a felicidade oferecida por Deus. Ele nos permite experimentar o reino desde agora e se plenificará na eternidade. O que é mesmo rezar? Como se costuma rezar? Bastam palavras? Rezar, mais do que repetir palavras, é meditar o que elas significam e encarná-las na vida. Diz uma lenda que certa vez se fez um campeonato de orações. 3 rezadores participaram durante 1 hora e depois prestaram contas à banca examinadora. O primeiro participante disse: consegui rezar 30 Pai Nosso. O segundo relatou que rezou 25. Chegou o terceiro e, meio envergonhado, assim se expressou: não consegui terminar o primeiro Pai Nosso, pois quando iniciei a oração, comecei a pensar nas palavras de Jesus e fiquei querendo entender o que cada frase significava. Queria aplicá-la à minha vida, mas percebi que não era assim tão fácil. Como poderia eu ser fiel a estas palavras? Estava eu, assim absorto, nestes pensamentos, quando tocou o sinal de que a hora de oração tinha terminado. Portanto, não consegui terminar o primeiro Pai Nosso. A banca examinadora se reuniu e deu o primeiro lugar a este último orante. Moral da história: Deus não se alegra quando vê pessoas repetindo muitas palavras, mas Ele espera que os fiéis, através da oração, sintonizem com sua proposta de vida e tentem vivê-la. Este último fez isto. Os 2 primeiros estavam preocupados com números. Isto não conta diante de Deus. Oremos. Senhor, concede-nos vigor em nossa parceria no Evangelho. Não nos deixes viver no ostracismo de nossa individualidade, sem perceber e ajudar quem de fato precisa. Seja o nosso bom orientador. Amém. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.